bom com vocês, queridos? A aula de hoje de matemática está muito boa, então preste bastante atenção, beleza? Hoje vamos falar de medidas de comprimento. Antigamente, bem antigamente, não existiam instrumentos para serem medidos os comprimentos. Não existia régua, não existia a fita métrica, não existia trena, não existiam esses instrumentos. E como que as pessoas mediam as coisas? Com o corpo humano. Media através de palmas, de passos, do polegar. Interessante, né? Vamos então fazer atividades juntos da página 120. Como eu sei que vocês gostam quando eu faço pose para vocês pegarem o livro, então vão lá. Dá pausa aí para pegar o livro. Vamos lá, vamos para a página 120. Na página 120 está falando o seguinte: um adulto vai medir o comprimento da linha abaixo com a sua polegada e vai anotar essa medida em um papel sem que ninguém veja. E tá aí uma medida. Letra A. A medida da polegada do adulto é maior ou é menor do que a sua? Fácil. Letra B. Meça o comprimento da mesma linha com a sua polegada e anote o resultado. Você vai medir essa linha aí com a sua polegada. E aí você vai anotar quantas polegadas deu essa linha, tá? Vamos para a letra C. Sem conferir a medida do adulto, você acha que vai encontrar um número maior ou menor de polegadas do que o adulto? E por quê? Se um adulto medisse essa linha, o número dele de polegadas ia ser maior ou menor do que a sua? E por quê? Fácil, né? Só prestar atenção. E agora vamos para a página 121. Na página 121, estamos falando sobre o metro. Quando as pessoas começaram a medir as coisas com as partes do corpo, vocês acham que dava sempre uma medida precisa? Não. Porque, por exemplo, se eu medir alguma coisa com o meu polegar, vai dar algum determinado valor de polegar, certo? Agora, se um outro adulto ou uma criança medir a mesma coisa que eu medi, vai dar o mesmo valor de polegar? Não. Foi aí, a partir disso, que foram começando a inventar os instrumentos de medida, que aí começou a inventar. E nesse capítulo nós vamos aprender sobre o metro, centímetro e milímetro. Para medir as coisas, utilizamos a régua. Na régua, nós temos as medidas em centímetros. Essa aqui, ela é transparente, não dá para ver direito, mas ela tem, ó, do 0 até o 30. Então, ela mede 30 centímetros. E tem também a fita métrica. A fita métrica, ela já é maior do que a régua, ó. Ela é bem maior. Para que serve essa fita métrica? Ela serve para medir tecidos. Por exemplo, se você quer comprar algum tecido, você quer comprar um tecido para fazer um vestido, se você quer comprar um tecido para fazer uma cortina, é utilizada a fita métrica. Porque quando você vai pedir, você fala assim: me vê 1 metro, me vê 2 metros. Precisa dessa fita métrica aqui, tá? E agora vamos para a mão na massa na página 121. Vamos construir um metro dobrável. Recorte as 10 tiras da página 15 do material de apoio. Então aí vocês vão recortar para conseguir fazer essa atividade, tá? E aí tá pedindo: colhe uma sobre a outra, fazendo coincidir A com A e B com B. A fita que você construiu mede 1 metro. Marque com um X o que você pode medir com esse instrumento. Vamos lá, tem as opções. A quantidade de farinha em uma receita. Vai pensar e vai botar um X ou não. A altura de uma porta. A largura da sala. A temperatura de seu corpo para saber se está com febre. O comprimento de uma corda. O tempo de uma aula. Então, vocês vão marcar em um X, tá bom? No que você pode medir com esse instrumento. Vou dar um exemplo. Com a fita métrica ela é grande. É sim. Só que ela não é tão grande para me medir, o meu tamanho. Ela não é tão grande para medir o tamanho do meu quarto.
ela não é tão grande para eu medir o tamanho da minha casa. Tem certos instrumentos para cada ocasião. Por exemplo, a régua. A régua eu posso medir meu caderno. Com a régua, eu não posso medir meu tamanho. Deu para entender? Então tá bom. Agora vamos para a página 122, onde falamos de centímetro. A gente falou do metro, certo? Da trena. Eita! Como é que é o nome disso aqui? Fita métrica. Nós falamos já da fita métrica. Da fita métrica a gente consegue medir o quê? Tecidos. Show? E também crianças pequenas. E usamos a trena para medir, por exemplo, paredes. Para medir, por exemplo, se você vai mudar o guarda-roupa de lugar e precisa saber se ele cabe, usamos a trena. Show? E tem situações que usamos centímetros, que dá para usar também com a trena. O que usamos, por exemplo, os centímetros? Vamos supor que você vai mudar a sua televisão de lugar. Só que onde você quer colocar a sua televisão, tem muita coisa em volta. Então você usa isso aqui para medir o tamanho da sua televisão muito precisamente. Por que precisamente? Porque pode ser que 1 centímetro ela fica um pouquinho torta, fica um pouquinho mais para um lado e um pouquinho mais para o outro. Deu para entender? E nessa atividade da página 122 vamos falar sobre os centímetros. Para falar melhor dos centímetros, utilizamos a régua, que ela tem... Essa minha aqui tem 30 centímetros. Tem réguas que são menores e tem réguas que são maiores, tá? E lembrando, 100 centímetros equivale a 1 metro, tá? Então, se eu tenho 200 centímetros, eu tenho 2 metros. Se eu tenho 300 centímetros, eu tenho 3 metros. É a mesma coisa, tá bom? Então, vamos para as atividades da página 122. Use novamente a sua fita métrica. Agora, de 10 em 10 centímetros, faça marcações, como indicado abaixo. Cada fitinha tem 10 centímetros. 10 fitinhas formam a fita de 100 centímetros ou 1 metro. Ou seja, a cada 10 centímetros vocês vão fazer marcação. Aí vocês vão ver que vocês vão fazer 10 marcações. Ou seja, se vocês fizeram 10 marcações de 10 centímetros, equivale ao quê? A 100 centímetros. Ou, que quer dizer a mesma coisa, 1 metro, tá? Então, vamos para a letra A. Usando a fita, meça a sua altura e marque o resultado. Dê a resposta em centímetros. Por exemplo, eu que meço 1,65 m, eu não vou escrever aqui 1,65 m, que ele está pedindo para dar a resposta em centímetros. Então, ao invés de colocar 1,65 m aqui, no meu caso, da minha altura, eu vou botar aqui 165 centímetros, tá? Vai dar a resposta em centímetros. Vamos para a letra B. O professor vai medir a própria altura. De quantos em quantos centímetros é a diferença entre a altura de vocês dois? Bem, a minha altura eu já falei. 1,65 m. Vocês vão medir a altura de vocês, desenhar vocês, botar a altura de vocês e desenhar a minha pessoa e botar a minha altura. E embaixo vocês vão botar qual que é a diferença da minha altura para a altura de vocês. O que quer dizer com diferença, tia? Vai pegar a minha altura e vai diminuir com a sua altura. Esse valor que vai ser a diferença entre mim e entre você. Beleza? Então vamos para o número 2, que está na página 123. A professora do terceiro ano, C, tem 1,65 m. Caramba, tem mesmo do que eu. Considerando que 1 metro tem 100 centímetros, qual é a altura dela em centímetros? Gente, eu tô chocada, tem o mesmo tamanho que eu. Bem, se ela tem 1,65 m, qual é a altura dela em centímetros? Se é 1,65 m, 1 metro equivale a 100 centímetros, então quantos centímetros eu tenho? 165 centímetros. Simples e prático. E número 3. Já o professor do terceiro ano B tem 1,82 m. Qual a altura dele em centímetros? Vai fazer a mesma coisa. 1 metro equivale a 100 centímetros, vai pegar o 100
e vai somar com 82 centímetros que ele tem, ou seja, 182 centímetros. Fácil, muito fácil, né? Meus amores, se vocês ficarem com dúvida, é só me chamar, tá bom? Um beijo!